Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka, 7ª temporada deste podcast do 78. O meu nome é João Blanco e ao longo do ano vou estar aqui com o Rodrigo Canhoto, com o João Gil e com o Miguel Rocha. Hoje vamos abordar o clássico que confirma o Porto como candidato ao título, a vitória do Benfica em Alverca, os sorteios europeus e o mercado. Vamos a isso. Está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. Na Sport TV. Na Sport TV. Sport TV. Uma bela manhã de setembro, numa segunda-feira após um fim de semana com o clássico, um fim de semana com o Benfica Alverca, e hoje é o Deadline Day, portanto também algumas novidades vão chegar até à meia-noite deste mercado de transferências. Gil, começando pelo clássico, queria saber o que é que achaste do jogo e se o resultado vai ao encontro dos teus interesses. Certo, olá a todos. Portanto, o resultado, posso começar já por aí. Para mim o resultado seria um empate, que era o mais preferível, portanto logo por aí não vai ao encontro dos meus maiores interesses. Mas alguns, de certeza. Sim, porque já temos aqui a falar, eu preferia a vitória do Porto, não porque eu acho que, não por uma questão de eu achar que o Sporting esteja mais forte que o Porto, mas por achar que vocês já estavam a precisar de acalmar um bocadinho a fanfarronice, portanto fez-vos bem também uma derrotazinha e para o Rui Borges também ter a sua primeira derrota no campeonato, pelo Sporting, obviamente. Portanto, Ele entrando... nunca ganhou o Porto. Nunca ganhou? Ok. Portanto, entrando no clássico, foi um clássico, acho que foi equilibrado, com alturas de domínio para as duas equipas. Por exemplo, acho que o Porto foi mais dominante na primeira parte, no geral, não criando se calhar grandes oportunidades. Quer dizer, na realidade tem logo ali aos 20 segundos um pontapé de bicicleta que vai ao poste, mas tirando isso não criou assim muitas grandes oportunidades na primeira parte. Teve o domínio muito pela sua pressão asfixiante, que já é uma característica deste Porto, com jogadores como Froholt a serem determinantes. Portanto o Porto foi muito uma equipa de pressão e o Sporting, penso que no início do jogo até estava a conseguir saber lidar talvez com alguma inspiração de Trincão e de Pote, que foi desaparecendo ao longo do jogo, na minha opinião, e bastante rápido. Portanto o Porto acabou por começar a dominar, lá está, sem criar grandes oportunidades, quando o Sporting até, na minha opinião, tem talvez as melhores, se considerarmos aquele 3-1 ou 3-0 que o Alberto Costa recupera muito bem, mas também não teve muitas, vamos ser sinceros. Portanto foi uma primeira parte muito mais a meio campo do que propriamente com balizas, mas até uma primeira parte boa de se ver, lá está, porque não foi uma equipa a trocar a bola com super devagar, neste caso o Sporting, porque o Porto também é isso, obrigava a que fosse a circulação rápida pela sua pressão. Portanto, uma primeira parte bem entretida, sem grandes oportunidades. Na segunda parte, penso que o Sporting entra claramente melhor e tem logo ali uma ou duas chegadas, até um remate com o Chorashvili que passa por cima depois de uma má saída do Porto, com o Diogo Costa fora da baliza, e tem ali momentos mais de aperto, e o Porto marca um pouco talvez contra a corrente do jogo, marca o primeiro golo, agora está-me a dar uma branca. Foi o De Jong. Pois é, numa boa jogada, é verdade. É uma boa jogada, é verdade. Que vai até à direita e depois cruzamento, e o De Jong, acho que é do Alberto, cruzamento do Alberto, e o De Jong à boca da baliza marca. Uma boa jogada, bem trabalhada, a sair deste trás, que penso que o Porto ainda não tinha mostrado na primeira parte, uma jogada assim tão bem elaborada. Já agora dá um apontamento para o Luke De Jong, que na minha opinião faz um jogo QB, ou seja, foi mais pelo golo, obviamente ganhou alguns lances, bastantes na realidade, aos dois centrais do Sporting, também já lá posso ir, e depois acaba o Porto por marcar o 2-0 logo a seguir. Depois até acho que o Rui Borges faz alterações entre o primeiro golo e o segundo, e o Porto marca logo a seguir num golaço daquele que vou adiantar já, para mim foi o melhor em campo, que foi o William Gomes. Surpreendeu-me não só pela sua capacidade ofensiva, mas especialmente pela capacidade de pressão. Não conhecia o jogador o suficiente para saber que ele tinha aqueles piques que ia pressionar muito bem os centrais do Sporting, e depois acrescentou
qualidade de remate. Ele já tinha tentado aquele tipo de remate para aí 3, 4 vezes, nunca tinha dado muito certo. Teve de ser aquela vez, marca um golaço e deixa o Sporting abananado. Surpreendentemente, o Sporting parece que volta a jogar um pouco melhor depois de sofrer o segundo gol. Tem ali 15 minutos talvez de claro domínio em que acaba até por marcar. E depois nos últimos 10, 15 minutos com o acréscimo, o Sporting desaparece um pouco, fica um pouco apático na minha opinião. E percebeu-se a partir daí que o Porto já não ia sequer deixar fugir a vitória. Portanto, é assim, é isto que eu tenho para dizer para a primeira assim, aproximação. Ok. Olha, sobre este jogo, eu, em primeiro lugar, elogiar, porque já há algum tempo que acho que não tínhamos um clássico tão bom. Acho que até o próprio. Acho que o derby da Luz para o campeonato foi bom, mas acho que este foi melhor. Acho que o nível esteve mais elevado neste. Porque acho que aqui as duas equipas tinham aqui um desejo claramente superior a lutar pelo resultado, enquanto que acho que no derby da Luz o Sporting, pronto, entra cedo, marca cedo, mas a partir daí resguardou-se muito mais também, lá está, pela vantagem que o empate lhe podia dar no confronto direto e que depois acabou por se revelar exatamente isso para o final do campeonato. Portanto, acho que foi um clássico muito bom. Elogiar também muito a equipa do Porto e o trabalho de Farioli, e fui ver o jogo também com outro membro do projeto, com o Ixan, e eu estava-lhe a dizer, pá, eu 10 minutos, estes tipos aí há 2 meses não conseguiam fazer 3 passos seguidos sem trocarem a bola, sem perderem a bola, aliás, não conseguiam. E agora o Porto teve muitas jogadas bem desenhadas, algumas até mal definidas à frente, mas a forma como se iam atrás era muito bem trabalhada. A malta do Porto só perdeu a pilha para aí aos 55, 60, que era o que tu também disseste no último episódio, a nível da pressão, por de resto estavam completamente incansáveis. E lá está, é um estilo de futebol que se calhar já não víamos cá desde os tempos de Roger Schmidt, sendo que com Roger Schmidt, pelo menos acho que o com bola não era tão bem trabalhado, o sem bola acho que era comparável. Tenho de elogiar também, lá está, o William Gomes. Discordo um pouco, por acaso. Sim, pronto, quando tinhas o Enzo tudo bem, quando não tinhas o Enzo já era mais difícil. Aí já estamos mais de acordo. Pronto. Quem é que há aqui a elogiar no Porto? William Gomes, como tu disseste, já é um jogador que já tínhamos vindo a elogiar algumas vezes. Era dos poucos que a jogar completamente fora de posição com a Anselmo e acrescentava alguma criatividade ao jogo. Então a jogar na posição dele é muito bom e o Farioli conseguiu deixá-lo ali muito confortável. Também gostei muito delas palavras no final do jogo de alguma humildade, a dizer que o PP, quando volta à lesão, o lugar é dele e isso não está sequer em discussão. Portanto, mostra também aqui cabeça no sítio certo. Acho que as provocações são normais e é perfeitamente natural também. Se eu fosse um puto de 19 anos a decidir clássicos, cá também era um puto cheio de mania, portanto, não acho que seja por aí. Acho que o outro jogador do Porto que foi totalmente chave foi Froholt, uma máquina que se calhar com jeitinho ainda está a ganhar bolas em Alvalade neste momento. E deu uma assistência para o gol do William. É uma assistência tipo a Busquets, mas é uma assistência. Pronto, é ele que passa a bola, ok. Mas já é tipo gol do Busquets. Bem, em primeiro lugar, e acho que... Não, vou deixar isso para o fim. Primeiro vou pegar aqui na parte do Sporting, porque eu acho que é uma derrota que, apesar de ter um ou outro de mérito do Rui Borges, e pronto, evidentemente, o Rui Borges perde um jogo, já é toda a gente aqui no Rui Borges, porque é o Rui Borges, não há sequer outro... muito bem. Pronto, não há sequer outro tipo de justificação aqui, é só porque é o Rui Borges. Se fosse outro treinador qualquer, a ter a sua primeira derrota num jogo grande, passado 26 jogos de campeonato por um clube... Não... Há treinadores que estão a ganhar e são contestados na mesma. E bem também. Já lá vamos. E bem também. Tá bem, mas achas que é porque é o Bruno Lage ou é por causa do futebol apresentado? Os dois. Já é os dois. Pronto, eu acho que é mais do futebol apresentado. Até porque quando o Bruno Lage chega ao Benfica para esta segunda vida no Benfica, digamos assim, ele não chega mal amado. E o mal amado começou depois, acho mais eu. ou menos. Mais ou menos. Ele saiu já há bastante Agora, tempo. ele veio, foi com desconfiança, porque qualquer treinador que viesse a parte do Rui Costa ia ter desconfiança. Acho eu, pronto, também chegasse um Guardiola ou assim, o gajo está um bocadinho fora do budget. Mas pronto, isso não é o tema. Eu acho que esta derrota tem muito mais dedo de jogadores do que propriamente treinador. Eu sinto muito isso, porque há aqui vários jogadores que têm muita responsabilidade e muito peso daquilo que é o papel do Sporting e que falharam em momentos-chave criados pelo momento coletivo do Sporting. Portanto, eu sinto que a tática foi... A forma como o Sporting preparou o jogo com o Porto, eu acho que foi bem preparado. Agora, eu acho que há aqui vários momentos... Eu não posso chamar erros individuais, apesar de ter havido um ou outro ao longo do jogo, principalmente da saída, também provocados pelo Porto, naturalmente. Mas há aqui vários meninos que têm de começar a comportar-se como meninos grandes nestes jogos. O Pote e o Trincão não podem ser animados da forma que foram. E não é uma questão de posição.
Não é questão do marcador direto estarmos bem, porque o Pote jogou pelo menos em duas posições, a extrema e depois baixou para médio. O Trincão estava em todo o lado também. Eu nem sei bem em que tática, em que formação é que o Sporting acaba o jogo. Que aquilo não há bem nenhum médio ali. Sim, a certa altura era um buraco no meio. Certo, Sim, pronto, sim. puxávamos de tudo por tudo e pronto, e tudo bem. Mas, ou seja, não podemos dizer que é uma questão posicional, porque eles ocuparam vários espaços. O Trincão tem de começar. O Trincão, apesar de tudo, nos últimos jogos grandes, a malta diz que eles aparecem nos jogos grandes, é mentira. Aliás, nos últimos Marca na luz. marcando a luz, marcando a final da taça, portanto, isso não é por aí. O Pote tem de começar também a ser um menino crescido nestes jogos grandes, não é? Não O pode estar Pote sempre tá- refugiado numa questão física. Não Mas pode. ele tem muitas dificuldades contra laterais mais físicos. Houve isso na Supertaça contra o Dedic. O Pote, sempre que o Dedic ia atrás, ele não conseguia jogar e agora foi com o Sim. Alberto. Assim que o Dedic encaixou no pote, penso que Sim. Pronto, o Pote ficou isso não anulado. pode ser. O próprio Gonçalo Inácio, eu acho que começa bem o jogo, acho que tem ali uns duelos ganhos importantes. Começa a. Ele erra uma vez, a Sim, cabeça é dele isso. vai É o Foi castelo logo. de cartas, vai por aí Foi logo. fora. E acho que um central que já tem 5 anos de equipado de Sporting, acho que já foi tricampeão Ele nacional. tem que 23? Pá, aí 22, 23. 24. Pronto, 24 ou seja, já. tem. Não, é capaz de ter 23, sim. Pronto, que tem 5 anos de equipado de Sporting, acho que já deve ter outra responsabilidade também neste tipo de jogos. Portanto, acho que há aqui muitos erros individuais e muitas exibições que ficaram aquém. Evidentemente que também há erros de Rui Borges. Acho que já nem cá estamos, já toda a gente percebeu que não tem nível para ser titular neste momento. Acho que o próprio Fresneda, apesar de lá estar, eu continuo a defender que acho que em certos momentos é muito útil jogar com o Fresneda a titular. Acho que teve uma má exibição, até propriamente ele que não acompanha o De Jong no primeiro gol do Porto. E percebeu-se que quando entra o Vagianiris e Kenda, a ala direita do Sporting renova completamente e acho que os dois entraram muito bem e particularmente bem. Há ali uma altura em que o Sporting está ali a tentar criar, a malta passa sempre a bola ao Kenda porque sabe que ele vai desequilibrar. E pronto, acho que há muito poucas exibições que se safam. O Mangas também é muito errático, portanto percebemos que quando é um jogo no nível sobe pode ser problemático, até pelo papel tático que ele tem, ou seja, ele está sempre muito projetado. A partir do momento em que perde uma bola, a equipa toda tem de recuperar muito. Portanto, eu acho que nestes jogos o Mateus Reis é sempre ideal também por causa disso. Acho que é um tipo que consegue anular muito bem. Eu garanto-vos, com o Mateus Reis em cima do William Gomes, o William Gomes não fazia nada. Se ele já anulou o Di Maria N vezes, não vai ser o William Gomes. São jogadores diferentes neste momento da carreira. Epá, é tudo bem, mas ou seja, o Mateus Reis é muito bom neste tipo de jogos, pode não acrescentar grande coisa ofensivamente, tudo bem. Mas ele é um gajo acrescenta. que não deixa o marcador direto fazer. Mas nada. ele acrescenta, O ele Amorim usava-o acrescenta. sempre nos jogos grandes. O quê? Sempre. O Amorim usava-o sempre nos jogos Muito grandes. bem, eu acho que bem. Epá, lembro-me daquele, por exemplo, do jogo em que ganhamos com 2 gols do Geni. 2? Não, com o Ao gol só aos Benfica. 90. Sim, foram 2 do Geni. Foi um Foram gol ao 2 do início Geni, e foram. fui aos Sim. 90. Eu lembro de ir ver o Mateus Reis, pronto, quando naquela fase em que o Di Maria ia a todo lado com o Schmidt, que se lhe apetecia ali a meio dos centrais buscar jogo. Eu lembro do Mateus Reis ir ao homem atrás do gajo, não largava, mesmo, lá está, para causar aqui também um efeito psicológico, tipo, amigo, tu hoje não vais fazer nada que eu estou aqui. E acho que o Mateus Reis em jogos grandes é muito E útil dava para nisso. criar isso do outro lado também. Apesar do Sainz ter um bocado desaparecido. Com o Eduardo Sim. Quaresma. Ok, sim, percebo. Sim, mas o Sainz por acaso, lá está, e daí eu Teve um achar que o pouco, Fresneda sim. tem coisas boas também. O Sainz não faz praticamente nada. Eu acho, pronto. Por acaso quase não o vi, é verdade. Pronto, portanto, eu acho que o plano tático não foi mau. Acho que alterava, pá, pelo menos Jenny Katam tirava do 11 titular e era a única peça que eu usava. Mas acho que o Rui Borges mexe bem a partir do banco. Acho que o Sporting ali na primeira parte, acho que não foi uma questão tática, acho que foi uma questão de se adaptar. Olha, estes gajos afinal agora sabem jogar, é uma intensidade completamente diferente, temos de nos adaptar. Acho que a resposta da segunda parte é bem dada. E o que custa mais neste jogo é que o Sporting consegue aguentar o Porto na melhor fase do Porto. E sofre 2 golos quando é o Sporting que está claramente por cima. Portanto, eu acho que a primeira parte é equilibrada com uma maior tendência para o Porto, mas o Sporting também com oportunidades e boas oportunidades, não sei se estão claros como as do Porto, mas boas oportunidades. Enquanto que na segunda parte eu acho que é uma tendência muito mais a favor do Sporting, contrariada por 2 oportunidades do Porto, que o Porto marca. O que é que também me assusta, e daí eu dizer que há alguma responsabilidade dos jogadores, é que os últimos 10 minutos da equipa são completamente apáticos. Completamente. Absolutamente ninguém acreditava que era possível chegar ao resultado. Os jogadores queriam sair em transição e não iam, ou seja, ninguém ia em transição. E daqui eu dizer que há responsabilidade dos jogadores, ou seja, um treinador pode montar a estratégia que quiser, pode fazer as substituições que quiser. Se os jogadores não acreditam, não há nada a fazer. Achas que havia mais medo do 3-1 do que expectativa de fazer o 2-2? Epá, eu não sei se havia mais medo ou não. Eu sei que havia ali Não pode uma haver. falta de esperança em chegar ao resultado. Opá, pelo menos ao empate. Tu achas que foi por isso que o Rui Borges acaba por pôr o Arder e apostar mais em cruzamentos do que ainda? Já que não havia essa Eu capacidade. muito sinceramente, eu não sei. Imagina, o Arder nestes jogos também pode sempre ser muito útil pela questão psicológica.
não é? Porque lá está, olha, por exemplo, o Arder é dos únicos que queria ir para a frente garantidamente, enquanto que o resto estava um bocado apático, o Arder nunca vai estar apático. Agora, Sim, mas começares a rematar de meio campo também não é solução. daí é o que eu estou a dizer. O Arder pode trazer isso. Agora, eu acho que há aqui um fator emocional de ser o último jogo dele que também Também não fez ajudou. com que ele entrasse mais cedo. E podemos discutir aqui se isso faz sentido ter em conta ou E o que não. ele foi fazer ao intervalo, de ir receber aplausos da Mas DEP, isso, claramente. isso eu não acho mal. Isso eu não acho mal. Sim, também não me... Pronto, agora se a sua entrada no jogo devia ter sido apressada por isso mesmo ou não, ou seja, porque após o gol do Porto, aliás, até já antes do primeiro gol do Porto, Kenda e Vajanidi estavam prontos para entrar. Portanto, já o Rui Borges tinha Sim. percebido que era a altura deles entrarem. Imediatamente após o primeiro gol do Porto, Eles entram. ele chama a Arder. Ou seja, eles dois entram e passado coisa de 3, 4 minutos, Já depois do gol. segundo, Depois. entra a Arder. Portanto, eles chamam depois do primeiro, ele entra depois do segundo. Portanto, aí já não é um bocadinho tudo por tudo, já temos de atacar, siga. Sim. Nesse aspecto de gestão do jogo, acho que não faz grande sentido. Até porque lá está, depois sabemos as limitações que o Arder tem a nível de tomada de decisão e tudo e mais alguma coisa, a nível também de discernimento emocional, ou seja, ele traz ali alguma veia competitiva que é muito útil e que foi muito útil. Eu vou continuar a defender o Arder na medida em que acho que a malta faz dele menos jogador que é, porque acho que não tens 18 participações em golo a sair do banco o ano passado se não fores o minimamente bom jogador. Agora, que ele tinha muito que crescer, tinha, e aparentemente, ao que tudo indica, estamos a gravar isto antes da meia-noite, lá está. Acho que Bem dá para antes, perceber. bem antes da meia-noite. Estamos 12 a gravar horas isto antes. 12 horas. por volta de 1 da tarde, de dia 1. Ao que tudo indica, vai ter evoluído noutro sítio, mas acho que foi-me útil em alguns contextos. Pronto, antes de passar a bola, Canhoto, que isto já está a ser um monólogo, tenho de tocar aqui num ponto que também é importante e também quero saber a vossa opinião, porque acho que foi completamente patética, se bem, apesar de ter resultado, portanto, dessa perspectiva, foi bom a tentativa de Farioli de condicionamento da arbitragem, porque em primeiro lugar vai para a conferência de imprensa dar estatísticas que são falsas, e o próprio polígrafo depois foi confirmar exatamente isso. Portanto, ele diz, se não me engano, que nos últimos 10 jogos o Sporting em 7 tinha acabado a jogar Não, contra 23, 10, o que é 23 mentira. jogos. 23 jogos com Rui Borges. com Rui Sporting. Borges. Então, mas havia o número 10 em algum sítio. Não Pronto, sei, mas era ele disse 10. um terço, mais ou menos um terço dos jogos a jogar com 10 e disse 23. Pronto. Era uma coisa do Isso género eu que ouvi, isso eu que o ouvi. polígrafo disse que era mentira claramente e que deu como falso. De facto, há nos lances capitais do jogo, pronto, já sabemos qual é que é o nível de arbitragem em Portugal, também houve ali uns amarelos para o Porto que eu achei um bocado forçados, nomeadamente, por exemplo, do Borja Sainz, não é? Se bem que lá está, pronto, também há aqui algum mérito na expertise dos jogadores, mas acho que com o VAR, se bem que o VAR não, Não, o pode VAR não intervir em pode. cartões amarelos, como é Sim. óbvio. Mas pronto, há aqui também há algum mérito na ratice do Mangas, mas enfim, não, aquilo é amarelo todo, não é? Sim, claro. Aqui, sabemos que nas coisinhas pequenas os árbitros vão sempre errar cá, e o nosso nível de arbitragem é o quê? Agora, há ali lances capitais do jogo que eu acho muito, muito duvidosos. E a malta se calhar até fala mais do lance do Geni, onde há ali um agarrão, mas eu até posso aceitar a interpretação que seja um agarrão mútuo. Para mim, muito mais claro do que isso, é um remate do Luís Soares, que vai claramente ao braço do Noé Pérez, e por muito que o Noé Pérez esteja a fazer um movimento descendente para exatamente tentar tirar a volumetria ao corpo, no momento em que a bola bate no braço, o braço ainda está a dar volumetria ao corpo. Isto, ou seja, há um toque no braço do jogador do Porto, num lance que para mim é penalti, porque acho que acrescenta ali uma volumetria não natural, que depois a bola sai e nem canto existe neste lance. Sim, isso aí foi absurdo. Nota-se claramente o ressalto da bola. Sim. Portanto, é que eu acho absurdo o VAR não achar que isto é um erro do árbitro. Não acho absurdo. Não achar que é um erro claro. Epá. Mas sabes que aquela repetição que nos mandaste ontem, eu acho que não apareceu em direto. Eu não me lembro de ter visto aquela repetição. Por acaso eu lembro-me de ter visto na altura. Naquele ângulo E não parecia ter visto. ficado a pensar nesse lance, por acaso. Eu Epá. lembro-me disso, durante o jogo eu reparei logo e fiquei na altura, fiquei a pensar, bem, isto aqui é um lance de dúvida, isso aí vamos todos Sim. concordar que é um lance de dúvida. Eu pensei, bem, vamos lá ver se o VAR chama ou não. Fiquei curioso para ver na altura. Eu acho aquilo muito mais penalti do que o do Geni, porque eu consigo aceitar a interpretação que no do Geni há ali um agarrão mútuo, não sei quem é que agarra primeiro, mas claramente, mesmo que seja o Francisco Moura, depois o Geni também se agarra. Ok. Depois podemos discutir se é desequilíbrio ou não, acho que aceito tanto ser penalti como não ser, tudo bem. É como Agora, ali acho que é clarinho como a água, porque por muito como o braço já vá no movimento descendente, ainda acciona volumetria ao corpo. Aliás, se o braço estivesse encostado atrás, a bola nem bateria no Noé Pérez e iria para fora. Portanto, lá está o tal acrescentar volumetria não natural. Acredito eu.
Mas pronto, sabemos que é o nível e depois vem para a fotografia aquelas avaliações da É prestação muito do boa, árbitro não é? e do VAR, Foi 4. que é o satisfatório. Por acaso já saiu. Acho que foi 4 a Ainda avaliação. ainda não. Não, Sei eu se acho que ficou ainda não imenso saiu. atraso. Mas eu acho que vi. Sempre aí uma semana ou 2 semanas. Acho que vi 4. Pelo menos não foi muito satisfatório. Vi avaliação 4. Não, Mas mas isso é penso dos eu. comentadores de arbitragem. Pronto. Não, estou a falar da oficial. Exatamente. Pronto, Então a não federação saiu e lá ainda. do comitê de arbitragem, aquelas notas para a fotografia, do avaliação de árbitro satisfatória e insatisfatória, sendo que já houve aí jogos com Não estes... explicam. É isso, não explicam, já houve aí jogos absurdos que eles dão como satisfatória ou muito satisfatória, já há aí jogos como tipo acha normal e vão lá insatisfatória, portanto Exatamente. é uma Pois. coisa muito para a fotografia e que eles acham Pá, que mandar credibiliza areia para os árbitros. olhos, pronto. É exatamente isso, acham que se credibiliza os árbitros, mas não, faz exatamente o contrário, porque acho que há aqui lances capitais que pesaram no resultado do jogo, principalmente pelos momentos do jogo em que foram, porque estes dois lances que estamos aqui a falar, um para mim muito mais claro do que o outro, são na primeira parte, quando o resultado está 0-0. Pois. Acho que não faz sentido o Sporting refugiar-se nisso, porque lá está, acho que a exibição coletiva não é má, individuais há aqui muita malta que tem de chegar a esses momentos e aceitar que neste terceiro ano, num ano em que o Sporting está a lutar pelo tricampeonato, digamos assim, o nível dos rivais nunca esteve tão alto nos 2 anos anteriores. Dos dois, nunca esteve tão alto, é a realidade, e é hora de aceitar isso, e pronto, e ninguém é campeão à quarta jornada, portanto vamos ver. Rodrigo. Sobre este clássico, acho que o lance de bola parada logo ao início do Porto mostra muito para aquilo que o Porto vinha, um jogo mais direto, sem medo disso, visto também que sabemos que à falta de Diomandé, De Basta e Inácio não são os melhores centrais no sentido de agressividade e ganhar duelos, enquanto o De Jong acaba por ganhar muitos duelos aéreos. E o Porto também aproveitou isso, batia várias vezes longo, ganhava muitas vezes a segunda bola depois de Basta e Inácio poderem ganhar, ou o próprio De Jong ganhar o duelo, e criou ali algumas complicações. Achei muito interessante a maneira com que o Porto montou defensivamente no momento em que o Sporting saía com bola, claramente ao homem, o pote estava aberto, o Noen Pérez ia com ele, e é um bom jogo Noen Pérez, talvez o melhor jogo dele desde que tenha chegado ao Porto. Pelo outro lado, Bednarek é um bocado mais errático, até com bola. Acho que ficou patente que se calhar para este nível não é assim tão bom central. Para o resto dos jogos acredito que vai ser útil, mas quando tem um avançado de um calibre superior a todos os outros que tinha defrontado com maior mobilidade, tem algumas dificuldades. Sim, o Soares foi dos poucos que conseguiu. Sim. Acho que ele e Ullmann, talvez as duas melhores exibições do Sporting. O próprio Rui Silva, se calhar, também não tem propriamente culpa. não teve assim. Não tem culpa nos golos. Sim, mas também não fez seguro, grande coisa. Teve sempre seguro com o jogo de pés, nunca perdeu ali nenhuma bola. Portanto. Sim. Sim, mas era isso que eu queria reforçar, que eu ainda não percebo porque é que em Portugal não se marca o Ullmann, mas de forma cerrada, ponto final. Todas as oportunidades de perigo, todas, tiveram o Ullmann como protagonista, ou seja, não como protagonista de ele rematar ou um cruzamento, mas é sempre o experimento do Ullmann a meter no jogador melhor colocado para tomar a melhor decisão, passa sempre pelo Ullmann. E acho que eu reparei que o Froholt estava ao homem com o Shrashvili e o Rodrigo Moura não consegue parar o Ullmann. Claro. É impossível. Não são as características dele. Fisicamente, o Ullmann... Sim, o próprio Rodrigo Moura faz um jogo muito abaixo. Muito apagado. Já cada vez se percebe mais, se calhar, o porquê de Farioli preferir outras peças. Pá, imagina, ele tem ali um bom lance que até dá um remate que passa pouco por cima, que é um lance de pura fantasia, que se calhar se tivesse dado gol estaríamos aqui a falar totalmente diferente, Não, mas ou seja, pá, ele é aquilo. Tudo o que envolver bola sabemos que vai ser. Agora, acho que este modelo do Porto também envolve muita coisa sem bola que acho que o Rodrigo Moura ainda não consegue dar. Sim, Sim, por isso é que eu acho que aí o Anselmo e o Vítor Bruno bem, acho que o Rodrigo Moura pode servir muito bem como aquele falso extremo dando o corredor para o Moura e vem muito para dentro, como faz o Sainz, acho que aí pode resultar melhor. Mas acho que vocês já foram falando muito. Defino talvez como capital o lance que o Sporting falhou 3-0. Sim. Acho que 3-1, mas não há desculpas. Sim, eu acho que o Luís Soares até se colocasse logo no Geni, a oportunidade seria melhor, dada a explosão do Geni, ainda no meio campo. Se ele solta no Geni, o Geni é muito mais rápido do que o próprio Soares e o Pote. E o Alberto estava do lado contrário ao Gênio, portanto Exato. demoraria mais tempo a chegar lá. Acho que teria sido mais benéfico, mas eu percebo, ou seja, como é que eu ia dizer? Não é a melhor decisão, mas a decisão é boa, continuar a progredir com bola. Não é? Algo que se incide da formação, se tem espaço. Eu acho que a transição é bem definida. Eu acho que o Pote é que finaliza para o lado errado da baliza. Porque o Diogo Costa claramente está mais colocado para o lado do esquerdo da baliza. Ele remata para esse lado, ou seja, também do lado de onde vem o Alberto Costa e faz o corte. Se ele tivesse rematado para o lado estava mais aberto.
maior Podia ter probabilidade mais de dar gol. hipóteses. E lá está, uma coisa também me irritou, lá está. Eu gostei muito do jogo do Soares, mas uma coisa também me irritou é que sabemos, até por clássicos anteriores, que o Diogo Costa tem muitas dificuldades em bola arrastar. Por exemplo, todos os remates do Soares foram a meia altura perfeitinhos para o Diogo Costa defender, portanto, e até não foram, pá, não foi nada, não foi de todo nenhum remate tão apontado como, por exemplo, o do Luís Gomes, não é? Que isso aí é completamente indefensável, nada a dizer. Desculpa, do William Gomes. William Gomes. Portanto, é aí nada a dizer. Agora, tipo, remates a meia altura, por muito que vá se calhar para um lado mais esquerdo da baliza, ou direita, ou o que seja, o Diogo Costa vai defender, porque estamos a falar de um dos melhores guarda-redes do mundo, não há aqui hipótese. Agora, o Gyökeres marcou um ou outro gol exatamente rasteiro, exatamente assim, já outros jogadores sabemos que o fazem. Pá, há 40 mil analistas num clube grande, ninguém consegue dizer ao avançado vai ser titular. Olha, experimenta uma vez, se os remates a meia altura não tiverem resultados, experimenta uma vez rasteiro, só para variar. É, como contra o Turbino, por exemplo. Sim. Mas eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que foi finalmente um bom jogo dos grandes em que nenhum deles tinha medo de perder, mas sim, acho que queriam os dois ganhar. Tudo o que já disseram eram os meus apontamentos, que ainda deveria ter sido titular, e as principais figuras lá do Sporting esconderam-se, apagaram-se, e não dá para jogar clássicos com o Ricardo Mangas, ou seja, pode ajudar ofensivamente, mas defensivamente vai ser sempre uma grande lacuna. Mas, Rui, queres passar aí para o Benfica Alverca? Sim, mais uma exibição miserável do Benfica. O treinador. Pá, isto. Falávamos do Schmidt, mas isto. Achas que houve mais mérito do Alverca ou de mérito do Benfica? Os dois. Eu vou dizer os dois. Eu acho que é claramente mérito do Benfica, mas Não, explica há lá que dar a mérito- tua há que dar posição. mérito ao Alverca. Eu sou a defender bem. Pronto, tirando aquele corte defeituoso do Sérgio Gomes, que acaba por sobrar para o Sheldon, porque finaliza bem. Mas defenderam bem. O Custódio preparou muito bem as saídas por parte do Alverca, sobretudo pelo Chiquinho, que lá está, acaba por sacar os dois amarelos. Faz um grande jogo. Sim, que acaba por sacar os dois amarelos ao Dedic. Sobre o Benfica, em primeiro lugar, notou-se claramente que os médios, os dois, estão completamente rotos desde o início do jogo. O Rios acaba por ganhar 3 ou 4 elos com bola. Pá, foi impossível jogar com o Rios ontem, não acertou uma. Mas depois também reparei que quando ele sai, e eu era a favor que ele saísse, o meio campo fica deserto. Ou seja, ele tem mesmo muita presença e acho que percebemos a importância do Rios quando ele não está. Apesar de ter feito um jogo, para mim, horrível, quando ele não está, percebemos o buracão. Fica o buracão que há no meio. Por isso ele ocupa mesmo muito, muito, muito espaço. Mas acho que devia ter saído. O segundo gol do Benfica é genial do Dedic, claramente o jogador mais desequilibrador da equipa. É um golo incrível, claramente podia ter sido um extremo a fazer. A própria finalização é muito boa, sem hipóteses para o guarda-redes do Alverca. Mas depois o Laje gera muito, muito, muito mal o jogo. O Chiquinho estava sempre a forçar o Dedic. Vimos que o árbitro, e já vou falar da arbitragem e pego também no clássico, e não só, porque houve muita coisa nesta jornada. Eu acabei por ver vários jogos nesta jornada. Temos de acabar com a arbitragem. Arranja-se outra maneira. Venham os robôs, como vocês diriam. Mas acho que depois Laje muito, muito mal. E depois todas as reações que ele tem. Ele não prepara bem a equipa para jogar em ataque posicional. A opção por Barreiro, se eu defendi, e acho que o Barreiro esteve muito bem no jogo contra o Fenerbahçe, o Barreiro não sabe, não faz a mínima ideia como é que joga como 10 no termo clássico, no sentido clássico. O Benfica estava a trocar a bola e havia momentos em que claramente o Barreiro estava estático à frente da defesa do Alverca. Ele não sabe como é que se faz, e é normal, nunca jogou lá. O Barreiro é para pressionar, mas não há grande coisa para se pressionar ali no Alverca, que procurava só sair em transição. E acho que faltou Prestiani muito mais cedo, ou até o próprio João Veloso, ou se o Laje queria, e ele falou disso, jogar mais em cruzamentos. Não percebo porque é que não se trouxe um rato de área como o Henrique Araújo, porque das melhores características que o Henrique Araújo estava no banco, não jogou. Não percebo, e se acredita nele, eu acredito nele como terceira opção. Atenção. Acho que era um jogador mais que válido para este jogo, se queríamos abusar de cruzamentos, e o Benfica usou e abusou de cruzamentos. Por isso, uma falta de critério. Muito fraco o Benfica nas transições. Valeu o Samu, que para mim foi o homem do jogo. É um grande jogo do Samu, que ainda tentou marcar um gol. Aproveitando o vento e o seu pontapé. Que ele consegue. A bola chegou lá.
É um grande jogo do Samu e são boas dores de cabeça para o Benfica aqui. O que é que sabes com o Turbine e com o Samu? Eu sempre defendi o Turbine, não me faz confusão nenhuma ele ser o número 1, mas eu gosto mesmo muito que o Samu esteja a crescer e não me faz confusão que a hierarquia possa mudar. E por fim, pronto, as alterações do Laje são horríveis. O Dedic tinha de sair claramente. Era um jogador que também já se notava muito cansado, porque o Dedic não para, é como o Arsenal, aquele corredor direito está sempre de um lado para o outro. O Dedic tinha de sair, e sabemos que o Dedic não é o melhor do mundo no momento defensivo. Tinha de sair. O Bruno Lage disse a época passada que acreditava muito no Leandro. O Leandro faz um jogo para a Liga, mais nenhum, se não me engano. Pronto, já contra o Tirsense para a taça, mas... Sim, contra o Santa Clara, precisamente. Contra o Santa Clara fora, portanto, nem é um jogo fácil e o Leandro acaba por jogar. O próprio Arsenal, sabemos que não é o melhor, mas é uma opção. Tinha o próprio António Silva no banco, poderia Pôr o arrumar Tomás. melhor a defesa, metia o Como fez o Tomás, ano não passado. subia tanto esse lado, preparava-se sempre para defender o Chiquinho. O Rios faz sentido, eu concordo com a saída do Rios, até acho que devia ter sido antes que o Rios ainda se meta a jeito para ele próprio ser expulso. Achei que o meio campo estava mesmo muito cansado. E bem, depois toda aquela falta de criatividade à frente acaba por se pagar muito caro. E acho que o Benfica vai ter sempre muitas dificuldades enquanto o Bruno Lage for o treinador do Benfica para este tipo de jogo. Lá está, acho que o Lage prepara muito bem jogos europeus em que o Benfica tem a oportunidade de ser em transição. Estes jogos é uma nódoa autêntica. É uma nódoa. O Benfica não e sabe... o treinador claramente nota-se por toda a postura, principalmente no final do jogo, que não sabe reagir à crítica e não Pois não. sabe. Sim, Não. sim, ele estava... Para que é que está a mandar bocas para os adeptos do Alverca? Continuamos aqui a bater um bocadinho no ponto de relação gasta no geral. Sim. Ou seja, Sim. eu até acredito que haja naquela zona houvesse um ou outro ou adepto do Benfica que exatamente se calhar também tenha mandado alguma boca sobre o jogo e que ele não tenha gostado. E tem todo o direito de fazer. Então, os adeptos Pagam podem piro aos mandar as jogos. larachas que quiserem. Claro, exatamente. Mas eu concordo. Aqui o ponto é o poder de encaixe. É exatamente Sim, isso. Quer claro, dizer, o treinador tem... E depois a própria resposta dele ao jornalista da Sport TV na Flash, já não lembro qual é que é a pergunta do jornalista e ele responde de forma super agressiva. Mas com que é quantos de- jogadores é que jogamos na frente? Acho que depois foi isso. É Ele perguntou as opções pelo Samu, por alguém no... Acho que foi pelo Barreiro Sim. e por só um Não, jogador lá à está. frente. O Bruno Lage está aqui a conseguir uma... Mas isto já há alguns meses e a coisa continua -se a mudar. Está aqui a conseguir ter a equipa numa boa forma. Portanto, o Benfica ainda não perdeu uma única vez este ano. Teve não sei quantos jogos sem sofrer gol. Só sofreu agora neste e com reduzida 10 unidades. Portanto, está a conseguir ter a equipa numa boa forma. Com alguns Deixa erros, toda a tudo gente bem. louca. E absolutamente ninguém gostar dele. É uma e haver aqui uma relação saturada, quer com adeptos, quer com a comunicação social, que não faz sentido. Portanto, estás numa boa fase, descontrai. Se eu tivesse uma má fase e se o discurso tivesse um bocadinho mais gasto nesse aspecto, como se calhar, sei lá, vemos o próprio Amorim na fase que está no Manchester United. Podemos ver o Amorim muitas vezes ser, se calhar, algo mais duro e algo mais bruto, mas nunca o vemos a ser propriamente grunho. Sim. O que se calhar às vezes o Lage, quando está a ganhar numa boa fase, vemos fazer. Portanto, acho que não faz sentido. E eu volto, só para terminar, volto a questionar muito o poder que o Lage tem em agarrar o balneário. Porque quando temos o Auschwitz, que é claramente das principais figuras deste arranque do Benfica, início da época a dizer, sim, não jogámos bem e pronto, acabámos por ganhar os 3 pontos. Eu próprio não fiz um bom jogo e depois o Lage na conferência de imprensa fizemos um grande jogo, ficámos reduzidos de forma 10 e culparam o árbitro. Isso já parece a história do Schmidt também. Exatamente, só que a diferença é que o Schmidt não falava português. Pois. O Lage fala português e tem vocabulário para se poder justificar e por isso acho que viu um jogo que mais ninguém viu e é sempre assim. Pergunto só ao Blanco, quando é que queres que eu fale de arbitragem? Se queres Não que podes fale agachar agora. Pronto, porque questionei isto porque queria também trazer aqui as palavras de Alexandre Carvalho, que é o diretor de comunicação do Braga, que diz assim: para este tempo constante, jogadores no chão a cada 5 minutos em Portugal, não se quer jogar futebol. Teatros degradantes que a ninguém interessam no final do dia. Pronto, depois falo da questão de ver a imagem, mas eu quero pegar nisto. É constantemente o beneficiado infrator em Portugal. Constantemente. Vários jogos do Benfica, até creio que o Sporting Nacional também tem, por exemplo, em que há uma falta, as equipas querem si, o árbitro volta atrás, marca essa falta e impede o contra-ataque. E depois é toda uma falta de critério.
pego no Rio Ave Braga de ontem, que acabou 2 igual. Este Rio Ave só sabe empatar e sempre com resultados diferentes. Há um lance, se é o André Luiz, que vai para a área, o Gorbi passa-lhe a mão pelo peito, atira-se, penalti. Vimos aqui em Alvalade o lance do Géni. Porquê é que o do Géni, que parece muito mais penalti, não é, e aquele em Vila do Conde é? Não se percebe os critérios de arbitragem em Portugal. Sim, não há uma estás a dizer a regularidade. mesma coisa há 4 ou 3 anos. Há aqui. mais. Não há uma regularidade de critério em Portugal. Ou seja, tu num jogo, isto do Dedic, que faz 3 faltas, vê 2 amarelos, 3 faltas na mesma zona de terreno, curiosamente, acaba por ser expulso. O Rios faz uma falta à entrada da área quando já tem amarelo, não vê o segundo amarelo, por isso também não se percebe. E lances, por exemplo, e pegando aquele do Sporting aqui, a pitonada sobre o Inácio, o árbitro é chamado ao VAR, é expulso. O Actor Cog leva uma pitonada na Vila das Aves, o Devnis fica em campo. É amarelo. Por isso é uma falta de critério nos mais diversos lances, e por isso é muito difícil em Portugal o jogo não ser influenciado pela arbitragem. É muito complicado. Pois é tudo um critério que estraga quase sempre o espetáculo. É sempre apertado, é sempre a beneficiar aqueles que ou perdem tempo, não é? E por isso é triste, porque quem vai estragando o futebol em Portugal também acaba muito por ser responsabilidade dos árbitros, depois vem com a lenga-lenga, queremos ser invisíveis, e isto é uma vergonha quando se tem um ex-árbitro à frente da Federação Portuguesa de Futebol. Ok. Bem. Gil, sobre o Benfica Alverca, tens alguma nota? Tenho, já pegaste em quase tudo. Penso que a entrada do Barreiro no 11 titular foi ridícula, como nós próprios discutimos no início do jogo. Íamos jogar contra 10 jogadores atrás da linha da bola. Obviamente o Barreiro não tem nem a criatividade nem a definição no último terço que requer um jogador naquela posição, não é? Nós tínhamos discutido tanto o Prestiani como até o Pavlidis como o João Veloso eventualmente deveriam ter jogado no lugar do... Sim, o João Veloso era capaz de ter sido a melhor opção neste contexto. Até porque Sim. acho que pode dar ali também pela altura uma presença da área diferente para esta tal mega tática secreta dos cruzamentos. Eu até diria o Henrique Araújo, como tu disseste. Até o Henrique Araújo faria muito mais sentido do que o Barreiro, muito nessa visão. Ainda por cima já vimos que o Auschwitz, o Dedic, até o próprio Dal cruzam bem. Não há razão para não se ter usado mais essa forma de jogo. O Benfica, na primeira parte, marca nas suas quase duas únicas oportunidades. O Bruno Lage diz que o Benfica controla absolutamente o jogo, o que é mentira. O Alverca tem dois lances que o Samuel Soares defende muito bem na primeira parte. Então uma defesa espetacular. Sim, e até mesmo. tem ali uma transição que depois eles acabam por finalizar para fora, vai à meia lateral. Sim. Portanto, o Alverca muito bem, tem ali peças muito interessantes, vamos ser sinceros. A equipa do Alverca tem 32 jogadores novos, se não me engano, apenas 4 ou 6, não sei, qualquer coisa assim, que se mantêm desde... Não, era apenas um. Não, no 11 titular sim, mas no plantel acho que percebi, ok. acho que são 4 jogadores que se mantêm desde a época passada. Claramente o Alverca não estava à espera de subir tão rapidamente e teve de fazer uma revolução. E já agora também dar os parabéns ao Alverca pelas obras que fez no estádio e nas suas instalações. Muitos Se bem que ali o setor away está um bocado... Ninguém via nada, os acessos é pelo meio do mato. Pronto, é verdade, mas Jamor é igual. foi uma Mas às boa... casas ali não. Sim, foi um bom upgrade às condições que tinha, e muitos dos clubes da Primeira Liga deveriam olhar para o que fez o Alverca nesse sentido. Não, eu achei eu achei aqui muito estranho como é que o Alverca resolve. Depois também tem a ver com câmaras e tudo bem, mas o Alverca resolve o problema em 2-3 meses, enquanto que o Casa Pia está para resolver há 40 Pois. Isso não sabemos obviamente dos pormenores internos dos clubes, mas sim, é uma boa questão, sem dúvida. Depois já que estou a falar de instalações, vou dizer um pouco mal do relevado, que não estava de acordo com o que é um relevado para a primeira liga, ou o que deveria ser um relevado de primeira divisão. Já agora o do Estrela da Amadora ainda estava pior. Portanto, eu acho que isto aqui era um assunto muito importante para a Liga Portugal e para a Liga em si começar a pensar em punir os clubes com multas quando o relevado não se apresenta, ou então impedir mesmo. Sim, mas não... Agora aqui podemos ter em conta o critério que considera ou não o que é um relevado em condições.
Por exemplo, o da Gil, mas Amadora. não podes falar disso quando depois o Benfica B contra o Mas isso é Portimonense diferente, parecia que isso é estavam na a jogar em segunda pelado. divisão. Isso é na... Pô, mas Estou a falar de primeira divisão. certo, mas se o Benfica é um clube de topo, tem de dar o exemplo em topo. Está bem, é verdade. Eu também posso criticar o Benfica, mas agora estou a falar de primeira divisão. E acho que é claramente os relevados têm de estar em boas condições, porque senão a prática de futebol é muito complicada. Uma coisa é o relevado do Vitória, há uns anos, acho que foi há 2 anos, que o Benfica foi lá num dia de tempestade, em que aquilo a bola não rolava. Mas pronto, isso aí ainda dou de barato, porque eram condições climatéricas muito severas. Agora aqui não há razão nenhuma para o relevado estar naquelas O condições. relevado preparado para jogar num dilúvio, pá. Que é isso? Não há razão nenhuma para o relevado estar naquelas condições e querem tanto promover o futebol português. Pá, se calhar começar pelos relevados era uma boa decisão. E já agora também aqui um apontamento, se calhar começar por não remover os adeptos que estão na bancada por terem adereços de outro clube, Isso era uma isso boa é- decisão isso é também. ridículo, Se calhar isso é era. ridículo. E viva o futebol português, continuamos com esta conversa. Já em Famalicão há uns anos foi a mesma coisa. Não Não, acompanho, vários estados. não acompanho o isso- Sporting, mas acredito que também tenha acontecido. E o Porto. Por acaso Não sei. Pá, não tenho assim nenhum episódio presente. Mas sim, é ridículo. Não, pá, se eu comprei o bilhete para aquele lugar do estádio, eu vou como bem quiser. Claramente. Bem quiser, até sei lá, pedir. Só não falar- vais ver um jogo da Champions de chinelos. É para se me apetecer. E vais também. Apanhei um bacana de chinelos agora no Sporting de Porto, por Ainda exemplo. está calor, ainda se aceita. É pá. Sim, se calhar lá para fevereiro já não se aceita. Epá, não, epá, é ridículo, é ridículo. E não venham com questões de segurança, porque a partir do Descalço, momento, é. desculpa lá, a partir do momento em que existir algum momento de insegurança entre pronto, adeptos de clubes rivais num determinado setor, garanto que a culpa não é de quem está vestido como o adepto rival, garanto Ora que a bem. culpa Pois. é do Ora animal bem. que instigar. Pois. E meu amigo, é assim, é pegar no gajo e tirar do estádio e acabar. Claramente. Tal como, por exemplo, olha, também tivemos casos tristes agora no Clássico, em que Dos tivemos vidros. Dos tanto vidros. jogadores nada, desculpa, tanto tivemos adeptos do Sporting a tirar objetos aos jogadores do Porto, que por Com muito que tenham isqueiros ido e provocar ali para o perto, epá, não pode ser respondido desta forma, como é óbvio. Uhum. Tanto tivemos a questão dos vidros, mas que também, pá, culpa do Sporting, porque nunca na sim, vida num não setor away podem estar vidros em cima, Mas nunca antes na vida. o setor away era uma parte cá em baixo, outra em cima Sim, e era mas- muito mais estreito. Porquê é que agora de repente é quase no meio? É tudo em cima. É pá, boa pergunta. Isso aconteceu, nem foi agora com a remodelação do estádio, já o ano passado era assim. Já, Ok. o ano Faz passado foi o primeiro ano em que a faixa away é toda em cima. Pronto, culpa do Sporting, também não faz sentido estarem ali aqueles vidros, mas a realidade é que também adeptos têm de saber comportar e não partir aquilo. Claro. Várias É dos pessoas dois ficaram- lados a culpa. Várias pessoas ficaram feridas e pronto. Também temos de falar dessa questão de educar o adepto Claro. a estar num estádio Claramente. de futebol. E acho que isto é um tema muito mais importante, mas isto, a meu ver, pelo menos, isto depois já entramos aqui numa parte um bocadinho social, e que para mim é transversal à sociedade inteira, é que em Portugal se promove muito esta coisa do castigo não faças, em vez do recompensa faz isto. Ora, Portanto, e acho que o segundo método é muito mais é muito mais óbvio e é mais eficaz. Portanto, como é que educarias um cãozinho? É sempre que ele faz alguma coisa mal tirar água, ou sempre que ele faz algo bem dar osso. dar ração, dar qualquer coisa? Um osso, o que tu quiseres. Tens muitos queijos, na verdade. Lá. Exatamente. Acho que estás mais adequado para falar sobre isto do que eu. Mas pronto, uma coisa educaste-os bem. sobre o Benfica Alverca, acho que já falaram muito sobre o Benfica. Vou só dar aqui umas notas interessantes sobre o Deixa Alverca. só finalizar com desculpa. esta. Não, é muito rápido, só com esta questão de se calhar em vez de se preocuparem em levar taças da Liga para a Arábia e para a China, se calhar começar por preocupar-se com estes problemas é muito melhor para Sim, promover o mas futebol até- português. Mas até esse tema já morreu um bocadinho. Espero que Sim, sim, Não espero sei. eu que sim. E não sei onde é que vamos buscar os 300 milhões de direitos televisivos, mas pronto. Vamos ver. Bem, aqui sobre o Alverca, acho que é muito interessante uma equipa deste género ter um tal de Xisumba no banco, por exemplo. Mas se bem que eu acho que ele também. Mas o Alas esquerdo teve muito bem, não me Sim, lembro do isso, nome eu dele. Acho que o Xisumba É também o. acrescentou Não, assim. isso era o É o direito. James. É isso isso. não era o direito? Não. Não. Era, O acho que Dois direito é eram o Zori e uma coisa assim. Era um- Zubdi, Tuei, E o Alex Aizi. Amorim no meio campo, muito Sim, bom sim, jogador. um bom jogador. O próprio ponta de lança. Que o Bruno Lage não sabia quem é que era. Exato. Não, o jogador que marcou o gol é quem? É um, É que um entrou. médio que entra na segunda É um parte. que entrou. Não, mas também achei. Era o bom. Gui, não Acho sei que- quem é acho que teve uma Gui. boa entrada. E Teve uma boa o entrada. Chiquinho, obviamente, também é Epá, um o bom Gonçalo jogador. Esteves, que renasceu das cinzas, não faz um jogo particularmente bom. Mas o Lincoln, por exemplo, é um grande reforço para este nível. Oh, yeah. Notou-se ali uma grande pausa, ali uma grande técnica, acho que sim. Pronto. Antes de passarmos também, se calhar para o tema do mercado, Até porque acabei de ver aqui uma coisa. o que aconteceu? O Sporting apresenta uma proposta de 40 milhões de euros ao Shakhtar por Kevin. Bem, estamos mesmo muito bem.
Pronto, 40 milhões. pronto, posso pegar no Sporting até porque houve sorteios das competições europeias e queria aqui uma análise Pois é. relâmpago, pelo menos aos nossos clubes. Por exemplo, não sei se querem fazer para depois também dos outros, mas pelo menos Mais aqui uma vale- análise relâmpago. Acho que o Sporting, até pelo calendário, e também vos vou perguntar um bocadinho até pela ordem dos jogos, acho que o Sporting tem aqui uma boa oportunidade para, pelo menos os primeiros 5 jogos, visto que os jogos mais difíceis ficaram para os últimos 3. O Sporting tem de fazer pelo menos aqui os 9 pontos que são em casa, que são com o Kairat, com o Marselha e com o Clube Rouge. E se o Sporting quiser sonhar em estar no top 24, tem de fazer estes 9 pontos e depois há de ganhar um pontinho ou outro em algum sítio. Eu acredito que os Juventus fora seja possível. Nápoles fora acho muito complicado mesmo. Se bem que este arranque da época do Nápoles está a ter um bocadinho slow start, já na própria pré-época tinha tido alguns resultados duvidosos, ganha agora aos 90 contra a Cremonese tem 6 pontos. Não sei contra quem é que ganharam agora mesmo no fim. Mas pronto, também não foi um jogo propriamente bom. Acho que ainda estão ali a tentar encaixar algumas peças, De Bruyne com Lukaku, etc. Mas pronto, o Sporting tem aqui o arranque. Foi Cagliari. Cagliari. Tem aqui um arranque um bocadinho mais favorável e depois tem aqui no final Bayern fora, que é um jogo que eu vou ver de venda. Tem Paris Saint-Germain em casa que, chamem-me maluco, mas acho que em primeiro lugar o PSG tem um calendário muito complicado. Tem o calendário mais complicado de todos. Tem um sorteio mesmo muito complicado. Eu acho que dependendo dos outros resultados e dependendo de como o PSG se apresentar em Alvalade, acho possível o Sporting tirar pontos, até porque o ano passado, por exemplo, a fase regular do PSG não é nada de jeito. O PSG Mas foi no final que eles se endireitaram. Exatamente, o PSG passa na última jornada, o Sporting apanha-os na penúltima, portanto, houve ali também os acidentes de percurso, acho que o Sporting pode também... Cuidado com os atritos. Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinho. Cuidado com os atritos nos olhos. João Eu Neves. estou a dizer isto para nós levarmos com um gol do João Neves de canto aos 90. Pronto, e acabamos com o Bilbao fora, que é um muito away difícil. também muito chato. Portanto, eu acho que o Sporting teve muito azar nos jogos fora. Acho que teve alguma sorte com o calendário que apanha em casa, digamos assim. Portanto, dos adversários que temos em casa com os que temos fora, eu não trocaria, ou seja, não apanharia. Sim. Ir a Kairat, ou lá de onde é que aquilo é? Não, A isso China, a China. Sim, Não, aí as duas equipas apanharam um bombom. Não de todo. Portanto, se quiserem assim uma análise relâmpago, eu diria que o Sporting ganha contra o Kairat, acho que perde em Nápoles, ganha o Marselha, empata contra as Juventus, ganha o Clube Rouge, perde com o Bayern. Por quantos? Diria, por muitos. Ganha. Não, pronto, vou ser aqui um bocadinho realista. Vou dizer perde com o PSG e vou dizer que empata em Bilbao. E isto faria 11 pontos. Mangas contra Nico Williams. O queijo. Não, isso aí o Maxi já está. Portanto, quero-vos perguntar também assim uma análise relâmpago ao calendário do Benfica. Eu tenho aqui, é só pedirem para eu É scroll para Karabakh, baixo. Tem aí. Karabakh, Chelsea. Karabakh em casa, Chelsea fora, Newcastle fora, Leverkusen em casa, Ajax fora, Nápoles em casa, Juve fora, Real em casa. Para mim, Karabakh tem de ser 3 pontos obrigatórios. Acredito que possamos tirar pontos ao Chelsea. Acredito, lá está. Eu acho que isso é o jogo mais seguro que eu tenho a certeza que o Benfica perde. O Chelsea? Sim. Eu acho que não. que é muito mais provável vocês, quiçá, até ganharem o Real Madrid em casa Eu acho que eu concordo contigo. do que irem concordo sequer contigo. tirar pontos ao Chelsea. Acho que perdem fora. O Lage vai bater mais um recorde e fica lá mais uns meses. Nunca ganhámos ao Chelsea, portanto. Acho que o jogo que eu acho que tenho quase certeza que vamos perder é Newcastle. Também eu. Acho que é Já uma te- intensidade Já brutal, falámos sobre isso. que não temos hipótese e aquele momento da época é St. James completamente... marca um bom away. E aquele momento da época é completamente caótico. Depois, acho que ganhamos Leverkusen em casa. O Ten Hag já foi despedido hoje. Portanto, vamos... Não, o Leverkusen conseguiu ter a proeza de estar a ganhar 3-1 contra 10 Yeah. este fim de semana e empatar 3-3 o jogo. Ajax fora, acredito também que possamos ganhar. Acho que perdemos com o Nápoles em casa. Acho que nós somos a besta negra da Juve. Acho que vamos ganhar a Juve. E Real Madrid, acho que acabamos por perder em casa. Não, acho que há um vídeo muito engraçado de um adepto da Juventus a reagir ao sorteio do Benfica. A dizer, Yeah. "Pá, nós perdemos sempre com este." Yeah. É mais ou menos nós com a Inter. Também eles Era com o connosco. Bayern? Com o Bayern. Era, exatamente. Sim, se apanhassem o Bayern e a Inter aí nesse sorteio. Foi. Mas não é fácil para nenhuma das equipas portuguesas. Pois não, Top pois 8 está Não, mas acho que ainda assim o completamente Benfica é fora. mais difícil. Acho. Achas que o calendário do Benfica é mais difícil? Acho que sim. O Benfica e o Sporting, eu acho que cuidado com o Marseille. Sim, não digo que seja Eu fácil. acho, mais cuidado é Mas com o temos Clube Luís Soares, Rouge. lei do ex. Eu acho que cuidado mais com o Clube Rouge do que com o próprio O Marseille. Bayern Lá da Bélgica. Constantélias. É o Solis, desculpa. É o Solis, é. Karabakh tem de ser vitória obrigatória.
Eu acho que Eh, vai ser os jogos que o Benfica vai ter mais com o dificuldade. Carabao. Caramba. Então não estás preparado para estar empatado com o Caravaggio aos 80 e ele meter lá para dentro o Ah, Barreiro. Já O não digo Benfica tem nada. mais dificuldades em ganhar em casa do que fora da Champions. Pois. Portanto, Pois, Chelsea acho que perdemos e Newcastle também. Leverkusen ganhamos em casa. Ajax também acredito que ganhamos em casa. Nápoles não. Perdemos portanto, deve ser um away incrível. em Eira, Nápoles. Juventus, acredito que empate ou vitória do Benfica. Somos a besta negra. Muito ao contrário do Chelsea, eles é que são a nossa besta negra também. E Real Madrid, eu estou com, já tinha partilhado contigo, né, que eu estou com o feeling do empate ou vitória mesmo contra o Real Madrid. Não, lá está. Há aqui uma grande vantagem que é enfrentar os. Quer dizer, em princípio, uma grande vantagem, Sim. porque em teoria o Real Madrid vai estar mais do que encaminhado para passar. Mas o não é? Real Madrid este ano também não está a convencer muito. Está em primeiro na La Liga. Certo? Olha, certo. apesar de estar. Certo. Pode não ter um estilo de jogo tão espetacular como o do Barça, mas está claramente mais seguro do que o Barcelona. E acho que o Xabi Alonso está a priorizar muito mais o defensivo agora nesta fase inicial Sim. do que o contrário. Faz sentido. Pronto. Pronto, só dizer que quanto ao sorteio, se calhar preferia ter apanhado equipas como o próprio Chelsea, aliás, Chelsea não, como o próprio Real Madrid, ou como a própria Juve, é um pouco mais cedo de um calendário, porque são equipas que ainda estão em remodelação com treinadores novos. Sim, E seria se calhar melhor para o Benfica enquanto não estão se calhar no seu. Não... Pronto, eu até disse que o Sporting empata fora, mas acho que o Juventus vai fazer uma boa campanha na Champions. Acho que já no Mundial de sim. Clubes tinha deixado bons indicadores e acho que o Tudor está ali a fazer coisas engraçadas. Sim, portanto acho que pronto, seria preferível apanhá-los mais cedo, mas também se calhar o Real Madrid na última jornada não é assim tão grave. Pronto. Acho que não vale a pena analisarmos tão extensivamente os calendários de Sport e Braga, até porque Braga tem um calendário complicado para aquilo que é a Liga O Europa. Braga, tenho muitas dúvidas que consiga safar. Ou seja, há muitas equipas fracas na Liga Europa, acredito que possam ir a playoff, mas não mais que isso. É que Sim, é não, muito complicado. Sim, é um calendário complicado, principalmente porque apanhar ali favoritos como o Feyenoord e o Nottingham em casa e depois apanhar ambientes chatos fora. Acho que a Galatasaray fora, por exemplo. Não, Gala está no Champions. Apanha ali umas equipas fora que é complicado. Estrela Vermelha, acho que é isso. O Porto tem um calendário muito favorável para aquilo que é o contexto da Liga Europa e muito sinceramente, até porque tem sido uma falha dos clubes portugueses nos últimos anos, ou seja, temos tido boas campanhas de Liga dos Campeões, também muito à pala do Benfica, é preciso dar mérito, mas não tínhamos tido muitas oportunidades para fazer um bom sorteio e boas campanhas da Liga Europa. E o Porto, no nível em que está hoje em dia, e o calendário que tem mais do que a obrigação de fazer um top 8 e acumular pontos. Concordo. O Claro. Braga, só rapidamente, Feyenoord, Estrela Vermelha, Nottingham, Genk em casa, fora os dois da Escócia, Rangers e Celtic, Nice, É Rangers e Celtic, era isso que estava. Nice e Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles também é um ambiente muito chato fora de casa. Por acaso, Muito eu vou ver chato. o jogo do outro dia contra o Ajax, é um ambiente muito giro, o do muito Go Ahead fixe. Eagles. Não é nada fácil o sorteio do Braga, é verdade. Certo. Pronto, o Porto é um bocadinho mais favorável e acho que o Porto tem mesmo essa obrigação de, em primeiro lugar, passar do top 8. E em segundo, tem de, Ainda por cima num Porto dependendo, mais. consoante o sorteio, tem de chegar pelo menos a uns quartos da Liga Europa. Sim. Este ano. Sim. Consoante o sorteio, até porque acho que vai ter a profundidade para isso, acho que vai ter o Claro, treinador claro. para isso, acho que... Pá, ver se amealhamos pontos, não é? Sim. Pô, Até porque, pronto, o Santa para o Clara acabou ranking. por ser eliminado. Pois, infelizmente. E lá está, em 4 anos, se não me engano, em 8 equipas possíveis, Uma apenas vez. uma vez. Uma vitória. Não, desculpem, passada. 6 equipas possíveis. Sim, Nos vitória. primeiros 2 anos podemos levar 2 e nos últimos 2 só podemos levar em cada ano. Certo. Pronto, passando aqui um bocadinho para o mercado, se calhar começando pelo Nacional, tivemos Sudakov na última semana, queria-vos ouvir um bocadinho também sobre isso. Luque Baca Aliás, hoje. Vou Ainda não começar- chegou, mas deve. Já chegou, já. Vou fazer isto Sim, desta ainda não forma. assinou. Que é, Gil, qual é que achas que foi o melhor reforço de cada um dos 3 clubes? Ok, Também pá. tendo em conta o preço. Sim, Não é? sim, claro. Vou começar pelo Benfica e obviamente sem ver Sudakov e sem ver ainda o Luque Bacchio, eu diria o Dedic para o Benfica, neste momento, ao dia de hoje, Que foi por 12 milhões. exatamente. O do Porto diria o Frault, também até este momento. E o do Sporting, pelo que eu vi até agora, diria o Luís Soares, também até 22 milhões até este momento. E o Fraud foram 20 milhões. Exatamente. Então faço a mesma pergunta. Acho ao que é um Rodrigo. bom top. Sim, acho que é um bom top. Eu vou tentar não repetir os do Gil, portanto vou dizer. Mas podes repetir. Mas não quero. Aliás, e depois, se calhar para o Gil isso não faz tanto sentido, porque eu sei que o Gil é pouco eclético ao nível dos clubes que acompanha. Temos falado Mas- de futsal. Não, queria-te... Sim. Queria... Pani Varela é o melhor reforço, é Pronto, verdade. Queria-te pedir a mesma pergunta.
o melhor reforço de cada um dos três, mas também o melhor reforço extra três grandes. Não vou repetir nomes, portanto, para o Porto vou dizer o Pablo Rosário. Acho que é um jogador muito interessante e elogiar isso que o Farrelly fez de tirar o Rodrigo Mori e trancar o meio campo para o Sporting não jogar mais. E acho que o Pablo é um jogador muito inteligente, tem um grande raio de ação, pode fazer várias posições e são 4 milhões. Portanto, muito, muito barato. Não, título definitivo. Mas não é 4 milhões de título Ah, definitivo. pois, isto não é o Benfica, Gil. Isto é André Vilas Achei. Boas. Benfica, Agora vou fiquei dizer surpreendido. Enzo Barrenetxea, aquilo que o Benfica também precisava para o meio campo. Obviamente que o Dedic, eu adoro o Dedic. Como não amar Dedic, estou farto dessa piada. E Sporting, para não repetir, vou dizer... Depois o Capitão América, só acho. E o Mangas. Eu vou para o Koshrashvili. 5 milhões de euros, acho que é um jogador muito capaz fisicamente. Viu-se que deu luta ali ao Froholt, acho que consegue se impor. Tem algumas diagonais que acaba por falhar, mas arrisca. Tem boa capacidade de transporte e acho que é uma boa alternativa. Queres ir já fora dos três grandes? Sim, diz-me um jogador que dos três grandes gostavas de destacar. Acho que há um óbvio, e acho que é esse que eu vou destacar, mas estás à vontade. Eu estava aqui a vir para o Moreirense, que eles fizeram um belo Sim, eles agora mercado. tiveram umas boas movimentações agora Luís para o final. Semedo, Vasco Travassos, ainda não está oficial, Vasco Sousa. Sim, mas há de fechar. O próprio Gil Vicente também fez Eu tive- um belo mercado. Agora o Lincoln para o Alverca também acho que é muito bem. Por exemplo, E tu não estás a parar para Vinícius Júnior para o Alverca. eu vou dizer o Luís Esteves no Gil Vicente. Acho que é um Sim. cérebro autêntico. É um jogador que acho que poderá vir a ter a capacidade de chegar até um Braga, apesar de já ter alguma idade. Acho que é um jogador muito, muito, muito inteligente. E por isso vou dizer o Luís Esteves. Ok. Também, se quiserem ir aí procurando já, também vos vou pedir um top 3 internacional, no geral, porque acho que há aqui algumas transferências fixes de destacar. Mas, respondendo à pergunta que eu próprio lancei, acho que a nível de Benfica. Qual é que tu tinhas dito? Quem? Desculpa. Eu disse Dedic. Enzo? Dedic. Uhum. São boas dúvidas. Acho que vou para o Enzo também. Acho que é um médio muito completo. Acho que vou para o Enzo. Ivanovic também poderia entrar aqui no tema, porque acho que é um avançado diferente para Pavlidis e acho que nesta ótica que o Lage gosta de ir Perfis rodando muito, diferentes. muito o plantel, acho que pode fazer sentido. Acho que, por exemplo, acho que até faria sentido, se bem que Pavlidis também tem uma veia europeia muito forte, mas acho que o perfil de Pavlidis faria mais sentido nestes jogos contra equipas pequenas, digamos assim, do que propriamente do Ivanovic. No Porto, Froholt. Que máquina. Yep. É mesmo, está mesmo em todo lado. É uma coisa que. Olha, esse sim é uma carraça. Poxa. No Sporting acho que tem de ser Luís Soares. Se bem que hoje já ter apresentado Ioannidis. Estou para perceber como é que esse vai chegar também. Que esse E aparentemente o tal Kevin. Epá, espero que não. Poxa. 40 milhões. Lá está, é 40 milhões e vai jogar aonde? Quem é que sai do 11? O Geni e nunca mais joga o Kenda? Epá, não. Fechem-me, mas é só o Jota, eu já fico contente. Pronto. E é mais barato. Muito Eh, mal. Muito mais. Pronto, fora dos três grandes, pronto, se calhar vou aqui para o mais óbvio, que é o Paulo Vítor para o Braga. Acho que ainda está a adaptar-se, já marcou também, e acho que a longo prazo acho que vai ser uma boa contratação. Concordo. Portanto, passando aqui para o Internacional, e posso já dar... Não queres que eu diga também só o hoje? extra? Queres dar? Então Quer, já estive aqui a ver. Pá, lembrei-me logo do... Não, peraí, antes do Internacional. Ferro no Estoril. Sim, Ferro no Estoril. estava a pensar nisso, o Pizzi também. Estou a brincar. Não é bom? Mas obviamente parece-me que o Chiquinho para o Alverca. Sim. Uhum. Pá, se ele não se mantiver um bocadinho longe das lesões, mas também queria dar a Leonardo Lelo no Braga. Bom, Tá a começar muito bom, bem. Gil. Boa. Muito Uhum. bom. Para Sim. mim, podia ter vindo para o Benfica. Pá, subestimei o Gil. Bem, eu tenho aqui algumas... Bem, eu acho que tenho aqui três destaques um bocadinho óbvios. Bem, em primeiro lugar, a maior contratação do mercado foi Wirtz, está a ser para já uma ilha no meio do Liverpool. Flop. Um bocado. E não se nota só pelo último jogo contra o Arsenal, no geral tem sido uma adaptação complicada. Uhum. Mas bem, o top 3, eu diria em primeiro, ainda sem ver muito. Aliás, em primeiro acho que tem de ser Ekitike. Ekitike, que Estava a continua sem pensar dizer o nisso. nome Viram do aquela homem. camisola do adepto de Liverpool que inverteu as letras da parte final do nome do Ekitike, então está sempre a ler em loop. Está em loop, Ekitike. Pronto. Acho que é uma contratação que, apesar de cara, e se calhar atendendo também àquilo que foi o rendimento dele no Frankfurt, acho que não justifica o preço.
mas a partir do momento em que o veio jogar justifica o preço e acho que se adaptou muito bem. Notícia de hoje também é que o Isaac vai ser fechado para o final do dia. Estou para perceber como é que eles vão gerir estes dois, porque uma coisa, acho que ainda assim é gerir Pavlidis e Ivanovic, outra coisa é gerir um avançado de Lá 130 vem- milhões com um avançado de 95. Lá vem 4-4-2. Bomba bola. Pois. Acho que a segunda, que tem tido um rendimento muito, muito bom, é Luís Dias. Acho que o Bayern acertou também mesmo ia no buscar. perfil de extremo que faltava. Luís Dias marcou em todos os jogos pelo Bayern este ano e acho que foi mesmo. Acho que o ataque do Bayern já era assustador. Então, com o Luís Dias à esquerda, o Luís à direita, para já o Gnabry ao meio, mas depois Harry quando Kane. voltar o Musiala e o Harry Kane à frente, boa sorte, Fresneda e Mateus Reis nesse jogo fora. Boa sorte. Acho que em segundo Luís Dias e acho que em terceiro, se calhar um bocadinho mais fora da caixa, Nico Voltemade para o Newcastle, porque acho que era difícil substituir Isaac e tentaram primeiro o Sesco. Eu acho que o Voltemade é muito mais jogador do que o Sesco. E também levaram o Issa. Já está oficial. Pronto, lá está. Depois também entramos aqui num mercado muito caracterizado por jogadores a fazer birrinha e fechar transferências, que acho que é uma coisa também. Não 2 devia suecos, acontecer. curiosamente. E acho que 2 suecos. 2 suecos e acho que a FIFA claramente tem de apertar aqui um bocadinho as regras nesse aspecto, porque este mercado foi marcado por isso. E o Sim. jogador não Ganha pode, sempre. não pode, depois ganha epá, e não pode, porque quem assina um contrato não é só o clube, é o jogador e o clube, e isso tem de ter regras mais apertadas. O Voltemade é um perfil muito interessante, um perfil até diria eu que acho que se vai encaixar melhor naquilo que é o coletivo do Newcastle do que propriamente o Isaac, a nível de perfil, depois a nível de qualidade é outra história. Porque acho que apesar de ser um avançado gigante, não estamos a falar de um trambolho. pinheiro, não estamos a falar de um trambolho, estamos a falar de um tipo muito associativo, que consegue finalizar, muito dinâmico e que, por exemplo, foi dos melhores jogadores do Euro Sim, Sub-21 sim. a par de Harvey Elliott. E tem uma técnica impressionante. o Tem uma Voltemade. técnica muito impressionante para o jogador daquela altura, tem uma agilidade muito impressionante para o jogador daquela altura e acho que foi um ótimo reforço do Newcastle. Eles têm Dan Burn 2 metros e depois Voltemade 1,98 m. O que levantou aqui um bocadinho de questões é que Nico Voltemade escolheu o 27, sendo que a 9, com a saída do Isaac, vai ficar livre. Portanto, o que levantou também aqui questões para se o Newcastle Não vai buscar. Não. vai buscar alguém agora também para o final do mercado, mas acho que o Voltemade tem mais do que condições para chegar e assumir Claramente. a titularidade. Gil, assim um top internacional e podes repetir nomes se quiseres. Certo. Sem ver a ordem, ou seja, sem dizer quais é que são um melhor que o outro, eu começaria se calhar por Tijani Reinders para o City. É um jogador que também gosto muito e que já está a ter algum impacto no City. Depois, sem repetir nomes, diria o próprio Victor Osimhen para o Galatasaray. Também me parece que é uma grande transferência. Pronto, e Achas o que jogador jogador, para o Benfica, Gil? o Osimhen. Osimhen. Não sei, acho claramente que não. E finalmente, vou aqui de Martin Zubimendi também, grande transferência. Não roubei, boa. Grande transferência para o Arsenal. Também acho que vai ser um jogador muito importante. Pá, imagina, a transferência é boa, agora se o metem a jogar como terrorista, Exato. não é? Pois, À Pronto, procura vezes- dos cantos. sim, mas para isso também podia falar do Sesco, que também é uma boa transferência para o O United. Chesco até ao momento eu acho que não vai ser, mas tem-se demonstrado ser um belo trambolho. Ou o próprio Mbeumo. que- Não, um belo. Opa, por exemplo, até no final do último jogo, muito rapidamente, o Amorim diz que para além do Mbeumo, disse que faltava ali um perfil que esticasse um pouco mais o jogo. Ele diz que o Mbeumo faz isso bem, diz que o Mateus Cunha é um gajo mais entre linhas e até se lesionou, vamos ver como é que isso agora... Com alguma também vai- gravidade. que faltava ali mais um perfil. O Sesco não é de todo esse gajo. Para isso, mais valia o United ter cometido uma loucura pelo Jóqueres. E pá, o Arsenal damos o triplo, o que seja, mas por um avançado que, ou seja, que se calhar seja mais dinheiro, mas seja dinheiro bem gasto, propriamente, epá, eu acho que o Sesco vai. Se bem que o Jóqueres Eu acho que vai ser um corpo estranho naquele ataque do United. o Jóqueres está-me a parecer mais lento que os centrais da Premier League. Portanto, não sei o que é que se está a passar ali. Ou a nossa liga é mesmo muito má, ou não sei o que é que se passa É o ali. famoso Ele mais marcou, um toques. gol, ele marcou um gol dos dele, mas foi ao Leeds. Sim. Não é? Sim, ou seja, aquele famoso eu mais toques no cabelo do que na bola. Olha, Não, por exemplo, eu acho que o Sesco fazia muito mais sentido para o perfil que o Arsenal quer e o Jóqueres no United do que Sim. o contrário. mas Sim, o Chesco também não é um jogador associativo. Aquilo, a bola nos pés, queima. Epá, imagina, eu não acho que também seja propriamente assim, mas a partir do momento em que tu queres ser uma equipa que só joga para as bolas paradas, se fecha toda e que procura lançamentos e cantos, Sim, pá, o acho que faz mais Gyökeres não sentido é ter um um... avançado 100%. combativo
e que ganhe duelos e que pronto, se calhar Que seja bom mais, mais trambolho do que na propriamente força aérea. num gajo que estique para a frente, acho eu. Sim, não esquecer que o Gyökeres e o jogo aéreo nunca Sim, combinaram não é? muito. Sim. Sim, este fim de semana o Van Dijk nos cantos estava a marcar o Gyökeres no por cima, mas tudo bem. Pronto, mas força do teu top. Em primeiro lugar, Álvaro Carreras, acho que é dos melhores Sim, laterais sim. esquerdos do Também pensei mundo. nisso. E 50 milhões para o Real Madrid para uma posição que o Real precisava. Que acho que não teve um sucessor à altura desde Marcelo, ou seja, um senhor lateral esquerdo. E acho que o Carreras faz todo o sentido. Segundo lugar, e pelos resultados imediatos, Grealish para o Everton. Já são Sim, sim, 4 sim. assistências Boa, boa. em 2 jogos e é um empréstimo. É verdade que é um empréstimo de 14 milhões, mas é um empréstimo. Vais fazer sentido o Benfica? Claro que fazia Porra. bolas. E por fim, vou dizer. Onde é que ele está? Tinha pensado no Cherki, mas como o City está mal, e apesar de eu achar que o Cherki é um grande jogador, eu vou dizer Darwin para a Arábia. Sim. Então, olha, vou dar aqui uma bomboca extra. Até porque o Chelsea até tem 2 reforços, estão muito bem. Então vou dar 2 bombocas, que é o João Pedro e o Estevão, que têm conseguido assumir muito bem. Falta um bocadinho de definição ao Estevão, de resto está Mas ótimo. não achava que ele ia pegar já destaca. E pegou. Achava que, pá, aqui isso é Iria como os com o Chelsea, 500 mil gajos chegam lá de Chelsea, chegam lá, fazem 2 Exato. jogos suplentes e pronto, e são reencaminhados para o Estrasburgo. Mas sim, acho que Já agora, acho que é isso. já que ninguém falou aqui de centrais, aquele central que foi para o Real Madrid, o Yusen, não lá como é que ele agora não- Linhausen, Huijsen, Huijsen, é isso. Esse também parece-me uma boa movimentação. também é gigante. Passamos então para as rubricas, em como o facto é que com o gol sofrido pelo Benfica, apenas uma equipa está com 0 gols sofridos na Liga, que é o Famalicão. Famalicão. Olha, Pronto, também destacar aqui o trabalho do Mister Hugo Oliveira e como extra do guarda-redes também sabe bem o que é prevenir a equipa de sofrer golos. Gil, a tua declaração da semana. pá, acabámos já por falar um pouquinho neste tema, que foi a questão da conferência pré-jogo do Farioli, em que ele diz, entre outras coisas, preparámos cenários em inferioridade numérica só pelo seguro. Claramente não é um ataque, mas uma pequena farpa deixada ao Sporting. E eu trouxe esta declaração para criticar um pouco a pressão que se coloca muitas vezes na arbitragem em Portugal, não só por Farioli, obviamente, como também no ano passado por Frederico Varandas e outros intervenientes, mas estes são os mais recentes, que não faz sentido e que acho que só prejudica a própria arbitragem e que já é má de si, e ainda com esta pressão acho que só faz pior. Portanto, criticar um pouco esta postura, e acho que os clubes não deveriam ter este tipo de... Os clubes, algumas pessoas dentro dos clubes não deveriam ter este tipo de declarações. E critico também o próprio Mário Branco, o diretor do Benfica para o desporto, que veio agora também criticar um pouco a arbitragem no seguimento do que fez o Bruno Lage. Pá, obviamente que quando os outros fazem... Pois é isso, quando os outros fazem não desculpa, mas dá um pouco mais de crédito se calhar para fazer o mesmo, mas eu acho que deve-se começar por algum lado. Então, E eu achava ninguém- que o Benfica já tinha escutado o crédito com o eles mandam nisto. Sim, mas isso aí foi o Bruno Lage, o Rui Costa no Seixal, à Sim. porta fechada. Assim, à porta fechada, áudios delicados, não é? Exato. Mas acho que isto não traz nada de positivo para o futebol português e deveria se calhar começar-se por aí a mudança. Portanto, os meus. É italiano, ou seja, o jogador não é italiano, mas partilhou o quarto outra vez na Itália. Jogou com Oscar Cardoso, Nolito, Fábio Coentrão, Hamsik, Lavezzi, Guilherme Siqueira, Edgar Iê, Domingos Duarte e Palhinha. Já não joga. Começou a sua não é francês, mas começou a sua formação em França no Auxerre. Estreou-se no Le Mans. Vem para o Benfica na época de 2008-2009. É emprestado ao Portsmouth, ao Nápoles, ao Granada a título definitivo, 2 anos e meio, até que vai para esse tal clube. Vai em 14-15 para o Al-Fujariá e na época 15-16 não joga, 16-17 e 17-18 joga no Belenenses e termina a carreira. Este acho que vais ser tu. Não faço ideia. Este jogador é conhecido por um penalti que ele não comete no Dragão, apitado por Pedro Proença, quando estava ao serviço do Benfica.
Que ele não Ai, eu lembro-me comete? do lance, mas não. Ou seja, ele comete penalti, mas não é assinalado. Não é Não. penalti. Ele Ele- estica a perna, o Ele Lisandro comete. Lopes salta. Ele comete. Não, ele, Não, ou seja, não. ele não comete. É uma simulação. É uma simulação, claro, e o Pedro Proença marca ou penalti. seja, ele comete penalti sem fazer falta. Sim, sim. Pronto. Eu lembro perfeitamente do lance, mas não me lembro do. Não, Melgar erro, pois não. Não, Nada a ver. Não me lembro do jogador. Nada a ver. Acho que também passou aí. É Argelino. Isto é muito difícil. Não faço ideia. E Abdá, que pronto, jogou no Benfica e que na época Ah, 13-14 Também não conheço bem. jogou na Udinese e jogou com Naldo, Lazari, Alain, Roberto Pereira, que depois esteve no Watford, Bruno Fernandes, Boa. na Udinese, António Di Natale e Luís Muriel. Boa Muito seleção, bem. por acaso. Muito bem. Boa equipa. Bem, fechamos o episódio. Esperamos que tenham gostado. Este regresso ao presencial, se tudo correr bem para ficar, e se o joelho do Rodrigo aguentar, também haveremos de ter aí uma vez ou outra um episódio online também para o Rocha ir participando, ou com um convidado de fora, por exemplo. Temos aqui o Rocha atrás. aqui projetado. Exato. E pronto. E é isto. Muito obrigado por terem ouvido, malta, e até à Onde próxima. é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que se vê? Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV, adere já na tua box.